Já parou para pensar quem escolhe o que você lê? Em um período em que o algoritmo ele tá em todos os cantos da nossa vida, não é estranho que ele também tenha se incorporado nos nossos hábitos de leitura. A curadoria que mais se valoriza não é aquela mais feita por críticos literários, mas a de influenciadores que nem sempre são literários, mas tem milhões de seguidores. Consequentemente, a estante com os livros mais vendidos vai trazer um romance young adult, água com açúcar, e uma ilustração quase que infantil, um livro de colorir estilo Bobbie Goods, um livro de citações religiosas e um thriller da Freida McFadden. Isso quando elas não perdem espaço para uma multinacional com sede nos Estados Unidos. E não, eu não digo isso em tom de crítica àquelas pessoas que pintam livros de colorir. Pelo contrário, eu me enquadro nelas, porque um dos meus últimos livros lidos é um livro da Freida McFadden. Analisando os meus últimos lidos, eu percebi que as minhas últimas leituras não foram escolhas minhas, mas escolhas totalmente influenciadas, seja por pessoas próximas, por influenciadores ou pelo próprio algoritmo em si. O problema disso é que a leitura ela deixa de ser o fim e dá lugar à performance. E aí o objetivo final não é mais ser atingido pela leitura, mas ser parte de algo maior. Uma comunidade leitora ou uma trend, tanto faz. O que importa é marcar como lido, ter uma estante com várias edições do mesmo livro e, é claro, compartilhar a opinião depois. Eu me lembro quando a tag Experiências Literárias surgiu em Porto Alegre com uma experiência inovadora de enviar livros às cegas para os seus assinantes. Era sempre uma grande emoção abrir a caixinha e me deparar com uma leitura completamente inesperada de um autor ou uma autora desconhecida. Foi assim que eu conheci Rubem Fonseca, por exemplo. Foi assim que eu li o Stoner, que se tornou um dos meus livros favoritos. Enfim, foram várias leituras muito boas. O melhor ainda era quando a leitura me atravessava de uma forma inesperada e eu podia compartilhar o que eu estava sentindo com outros leitores em encontros mensais que aconteciam com pessoas de todas as idades, de 20 a 50 anos. Foi nessa época que eu passei a aprofundar um pouco do meu gosto pela literatura, conhecendo alguns clássicos e entendendo a importância de saber quem fez a tradução do livro russo, se foi uma tradução direta do russo ou se foi uma tradução do inglês, uma tradução da tradução. O fato é que os clubes de leitura eles sempre existiram, mas parece que ultimamente eles perderam um pouco da graça, justamente por causa das redes sociais. Sei também que o nosso momento de vida também influencia as nossas leituras. Na graduação de letras, eu só tinha tempo para ler o que tinha que ser lido, e os romances que eu tinha na minha lista eram os romances que os professores indicavam. Teve outro momento que eu só lia livro de política e outro que eu só lia livro de terror. Então, fases, né? É normal. Tudo isso para dizer que o que eu tô lendo agora foi uma indicação do algoritmo e eu ainda tô aqui compartilhando a minha opinião, e isso me fez refletir sobre onde foi parar o meu senso crítico na hora de escolher as minhas leituras. Apesar das bookheads ampliarem o acesso a alguns livros que talvez não chegariam ao sucesso por outros meios, elas também influenciam não só os leitores, mas toda uma cadeia de produção literária que acaba desenvolvendo sempre mais do mesmo para entregar aquilo que o algoritmo está pedindo. Pensando nisso, eu decidi me desafiar a escolher uma obra que não fosse influenciada pelas redes sociais. E para isso, eu estabeleci algumas regras. Número 1, tem que ser um livro que eu não conheço, ou seja, um livro que eu nunca ouvi falar. Número 2, não pode ser um livro que tenha sequência. Proibido pirâmide literária neste guichê. E número 3, a escolha precisa ser pela história e não pela capa bonita. E para cumprir o meu objetivo, eu decidi pegar o trem e ir até uma livraria física. Pelo menos dessa vez eu queria a sensação de comprar um livro fisicamente. A Livraria da Travessa abriu recentemente em Porto Alegre e eu ainda não tinha ido conhecer. Chegamos na livraria e agora temos uma missão, que é encontrar um livro que siga 3 regras. A primeira é que eu não conheça o livro do TikTok. Era essa a primeira regra. Eu trouxe minha amiga também, óbvio. A segunda é que não seja uma série de livros, pra mim não cair em nenhuma pirâmide literária. E a terceira é que eu escolho o livro pela história e não pela capa, ou porque o livro é bonito. Então vamos lá.
Esse aqui eu queria ler, mas ele não se encaixa na regra. Não. Porque eu já conheço. E a capa é bonita. É. Durante a busca, eu lembrei muito da minha adolescência como leitora e de como o meu lugar preferido era na livraria Saraiva, que infelizmente já não existe mais. Nesses momentos, é estranho pensar que muitos dos lugares que a gente amava e que a gente criou memórias já não estão mais lá. E muito disso é por causa da internet. Não foram só os nossos hábitos que mudaram, foi toda a nossa cultura e a forma como a gente vive ela também. Mas, por enquanto, temos duas opções, que são esses aqui, que os dois é em inglês. E daí esse roxo é de contos de terror. E esse aqui, Notes to John, é da Joan Didion, que ela escreveu, ela juntou as conversas que ela teve com o psiquiatra dela. Achei interessante. Eu acho que eu vou escolher este aqui, que ele parece ser mais leve. É em Buenos Aires, que a gente vai para Buenos Aires em breve. E é de terror, né? Parece ser legal. E cumpre todos os requisitos que eu não conheço. Nunca ouvi falar. A história é legal. E é um livro único, né? Então, missão cumprida. E ganhou o prêmio, tá? Pronto. Missão cumprida. Agora podemos tomar sorvete. E aí? No fim, eu senti que foi uma compra muito mais consciente do que eu costumo fazer normalmente. Não foi que nem quando eu só encho meu carrinho da Amazon e escolho na hora o que eu vou comprar e tiro o que eu não vou comprar. Mas também foi muito difícil não se guiar pela capa, porque a capa é sempre a nossa primeira impressão do livro, né? E é quase impossível não ser afetado por ela. Eu acho que eu entendi também que o consumo, ele tá muito ligado a essa nossa necessidade humana de fazer parte de certos grupos, uma necessidade de simplesmente pertencer. Daí mais um lugar que a gente precisa ter atenção, porque não adianta diminuir o tempo de tela, mas ter todas as nossas escolhas ainda moldadas por elas. O senso crítico, ele tem que estar presente não só durante a leitura, mas antes dela e em todos os outros momentos que a gente está recebendo informação, para que a gente consiga ter um equilíbrio entre a leitura, a vida e as culturas digitais também. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se tu gosta desse tipo de conteúdo mais reflexivo, eu acho que tu vai gostar de me acompanhar lá no Substack também. Tem texto a cada 15 dias. E aqui tem vídeo novo toda quinta-feira. Então lembra de curtir, comentar e se inscrever no canal, que semana que vem a gente tá de volta. Um beijo e até mais!